Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero, como sempre, agradecer a Deus a sua bondade para conosco em estarmos de pé, contando a história, a nossa experiência de vida, aquilo que a gente sabe. Já enfrentamos perigos, experiências bem próximo da morte. Andamos esse estado da Paraíba todo. Vivemos muitos anos na capital do estado da Paraíba, enfrentando um trânsito frenético. E Deus tem nos guardado com vida, de forma que eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Ele tem feito em meu benefício. Eu sou abençoado por Deus em todos os aspectos. Não tenho do que reclamar. Deus tem feito por mim muito mais do que eu mereço, dada a sua graça, a sua bondade e misericórdia sobre a minha vida e a vida dos meus familiares. Quero agradecer a Deus pelas amizades que Ele sempre me concedeu. Na minha trajetória, Deus levantou muitos amigos, bons, amigos fiéis, amigos de verdades. Eu digo muitos durante toda a trajetória, mas no dia a dia não são muitos os amigos. Todos nós sabemos disso, mas sempre Deus levanta amigos para estarem do nosso lado. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida daqueles que em algum momento se posicionaram como meus amigos. Deus abençoe a cada um. Agradecemos a Deus por esse espaço, por esse momento em que nós aproveitamos este canal para falarmos da palavra do nosso Deus e do Evangelho. Ainda fazendo aquela pergunta de sempre, por que nós devemos pregar o Evangelho de maneira insistente, permanente, sem desistir? Nós estamos em uma verdadeira guerra nesses últimos dias entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, e podemos dizer entre Deus e o diabo, com todo o seu império das trevas. Essa guerra é perceptível. Hoje, não só em nosso país, mas em todo o mundo, a sociedade está dividida entre dois lados. O lado da verdade e o lado da mentira. O que se chama aqui no nosso país, como também em outras nações, direita e esquerda. A direita é chamada direita conservadora, que defende a fé cristã, as boas tradições da sociedade, os bons costumes
da família como célula máster da sociedade, a família, e existe do outro lado a esquerda que defende as pautas progressistas com os temas mais diversos, totalmente contrários às pautas conservadoras da direita. E existe aquela velha pergunta: o cristão deve apoiar a esquerda? Eu digo que não. Porque quando você analisa essas pautas progressistas ideológicas da esquerda, vai contra o cristianismo. Nos países socialistas comunistas, não é permitido plenamente o exercício da fé cristã. O mais inocente da sociedade sabe muito bem que a esquerda trabalha contra o cristianismo verdadeiro, a fé cristã. Porque um dos pilares do comunismo, do socialismo, é justamente o ateísmo. É trabalhar contra a fé cristã. Por isso que nós afirmamos mais uma vez que estamos em uma guerra, em uma batalha. E a Igreja de Cristo, os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, têm que atentar para isso. Para não ser enganado, o povo de Deus não pode ser enganado. A sociedade não pode ser enganada. A esquerda, ela mostra uma história que depois, com o passar do tempo, se transforma em uma escravidão. A defesa da ideologia socialista, na teoria, muito bacana, muito bonito de se ouvir. Divisão dos bens para todos. Mas leva aqui, lá na frente, ao comunismo. Porque você tira de quem tem para dar a quem não tem, e todos terminam sem nada. O socialismo é a quebra da força do capitalismo para implantar o comunismo. Quando todos estiverem na pobreza, porque o socialismo, com o passar do tempo, vai quebrar as empresas, vai quebrar o comércio, vai quebrar o setor produtivo, só tirando, com o passar do tempo, vai quebrar o setor produtivo. E sem uma economia firme, forte, o grupo político dominante implanta o comunismo, que é o domínio por uma elite política pequena, o domínio sobre a grande massa da sociedade. E aí só vai restar o necessário. As pessoas não terão direito à propriedade privada. Você não vai ter direito a uma casa. Tudo será do governo, não será da sociedade, não será do cidadão. O trabalhador não tem direitos. É assim que funciona o comunismo. E tudo começa justamente pelo socialismo. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho para esclarecer as pessoas. E não estamos falando de política, estamos falando da realidade, para alertar o povo de Deus e a sociedade sobre o mal que se avizinha. O tempo nos mostra que o Senhor Jesus está voltando.
E o que é que vai acontecer depois da vinda de Cristo? É justamente o nosso comentário, que nós vamos fazer mais uma vez aqui para esclarecer aquelas pessoas que nos acompanham através das mídias sociais. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo de número 1 ao 6, nós vamos trazer uma reflexão hoje sobre o versículo 1. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele falou justamente sobre a primeira etapa da próxima vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Nesta segunda carta, ele fala sobre a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, que nós já fizemos o comentário do versículo 7 do capítulo 1 ao versículo de número 10. Nesse texto, que vai até o versículo de número 12, fala sobre a manifestação ou a vinda do anticristo. E diz assim o primeiro versículo, repetindo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Este primeiro versículo é uma síntese daquilo que Paulo passa a explicar aos seus filhos na fé, ali na cidade de Tessalônica. Mas antes de nós entrarmos no comentário, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal. Dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações. É muito importante esta função do canal do YouTube, porque sempre que nós postarmos uma nova matéria, você vai acompanhar e aprender juntamente conosco da palavra do nosso Deus. Então ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, e vamos juntos levar a palavra de Deus. Temos o nosso canal no Twitter, Comentário Bíblico. Temos as nossas páginas no Facebook, são 8 páginas. Evangelista Francisco Amâncio. E temos o nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento. Para quem ainda não sabe, estamos escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento, em que nós explicamos em detalhes todos os livros, cartas, epístolas do Novo Testamento. Já temos pronto de Atos até o livro do Apocalipse. E você vai encontrar essas publicações justamente no nosso blog, repetindo, Comentário Expositivo do Novo Testamento. Ora, irmãos, na verdade, Paulo estava dirigindo este conteúdo literário aos irmãos ali da igreja de Cristo na cidade de Tessalônica, onde o apóstolo dos gentios, ele exerceu o seu ministério pregando o evangelho do Senhor Jesus, ganhando vidas para o reino de Deus.
assim Paulo procedia nas suas campanhas evangelizadoras como um missionário transcultural, pregando o Evangelho de Cristo no mundo civilizado daquela época. Enquanto os apóstolos de Cristo faziam e executavam suas atividades em Israel, na Palestina, Deus enviou o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios a pregar as boas novas de Cristo na Europa, Ásia, África e demais civilizações daquela época, da sua época. O apóstolo dos gentios foi pioneiro na evangelização. E ali na cidade de Tessalônica, ele executou as suas atividades e ganhou para Cristo muitas vidas. Formou-se uma comunidade cristã. E além de evangelizar, Paulo se preocupava de maneira peculiar em executar o discipulado cristão, ensinando as doutrinas fundamentais do cristianismo, ensinando sobre o reino de Deus, trazendo instruções importantes a respeito do futuro. Por isso que, repito, na primeira carta, ele falava sobre a primeira etapa da segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Por isso que ele fala aqui nesse primeiro versículo. Mas ele também tinha a responsabilidade, porque Deus lhe revelava o futuro, e foi um dos homens que muito recebeu revelações escatológicas, e pode ser visto isso nas suas cartas, sobre o futuro. Ele ensinou nessas duas cartas e em outras partes dos seus escritos sobre a vinda de Cristo. Vinda esta dividida em duas etapas. A primeira, nós já temos explicado isso bastante, para buscar a sua igreja, para o arrebatamento, e a segunda etapa justamente para implantar o seu governo milenial aqui no planeta Terra. E nós vamos explicar isso com mais detalhes com o passar do tempo. Mas no meio desta vinda de Cristo, em duas etapas, vai surgir algo que nós já temos uma noção do que está efetivamente acontecendo, que é justamente o surgimento do anticristo. E esse texto, que nós vamos explicar a partir de agora, fala efetivamente sobre esta etapa da história da humanidade. E tem tudo a ver com o socialismo-comunismo contra o cristianismo. Porque qual será a religião do governo do anticristo? O ecumenismo. E qual será o regime político do anticristo e dos seus aliados? O comunismo. Todo o palco já estava sendo montado. E quando Paulo esteve ali na cidade de Tessalônica, ele falou sobre essas coisas. Mas parece-nos que haviam dúvidas
e havia a necessidade de mais esclarecimento dentro deste assunto para os irmãos, porque as cartas ou epístolas de Paulo, muitas delas, eram em resposta às dúvidas dos seus filhos na fé em cada cidade, em cada comunidade cristã. Ele formava a comunidade cristã, ia para outro local, outra cidade, evangelizar e fazer o mesmo trabalho de antes, mas ficava em contato com a comunidade cristã que ele havia fundado, como no caso da cidade de Tessalônica. Então havia a necessidade por escrito de estes esclarecimentos chegarem aos irmãos daquela igreja. E Paulo, ele apela, ele usa a expressão, e rogo-vos. Ele fazia a sua solicitação, o seu pedido, que os irmãos ficassem tranquilos, não se perturbassem, não ficassem inquietos naquela época. É claro que não se tinha noção do hiato de tempo que haveria entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E por isso que Paulo, nesse texto, ele pede prudência aos irmãos para não se perturbarem sobre os fatos futuros, sobre a vinda de Cristo, a implantação do governo do anticristo e a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Ficassem tranquilos. E aí ele começa a explicar: rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, fiquem tranquilos, dizia Paulo para os seus filhos na fé, os seus leitores daquela época. Em nome da vinda de Cristo, fiquem tranquilos, não se perturbem. Deus está no controle de todas as coisas, dizia o apóstolo Paulo para os irmãos, a igreja cristã na cidade de Tessalônica. Olha, irmãos, com relação à implantação do governo do anticristo, a perseguição do império político de Roma foi tão acirrada contra as lideranças da igreja primitiva, contra os discípulos de Cristo daquela época, contra os seguidores do reino de Cristo, que muitos chegaram a pensar que os imperadores já eram as manifestações do próprio anticristo naquela época. E Paulo, pela revelação de Deus, pela iluminação divina, ele tranquilizava os irmãos com esta mensagem, dizendo: tenham calma, fiquem sossegados, tudo vai ter o seu fiel cumprimento no momento determinado por Deus. No último comentário que fizemos aqui, falamos que, aparentemente, aqui no mundo, humanamente falando, quem domina, quem reina, quem governa, são os primeiros ministros, são os presidentes das repúblicas, são os governantes, governadores, prefeitos, indiretamente o legislativo, o judiciário, nada disso. Na verdade, quem domina é Deus, quem governa é Deus, e Ele é quem faz a agenda global. É Ele que tem o seu cronograma de realizações e tudo sucederá conforme o querer, a vontade de Deus, aquilo que Ele já tem determinado, prescrito. Não adianta fugir desta agenda. E Paulo diz: olha, Jesus vai voltar. Ora, irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O versículo 2 vai explicar mais. E pela nossa reunião com Ele. Com isso, o andamento do texto, Paulo diz, olha, antes de que se manifeste o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, nós vamos nos reunir com Cristo. O Senhor Jesus está voltando, ele vai chegar primeiro. Era isso que Paulo queria dizer. Eu respeito demais todos aqueles que pensam o contrário, que acham que Jesus vai voltar depois da manifestação do anticristo, depois da grande tribulação para buscar a igreja. Repito, muitos pensam e pregam e defendem que Jesus só vai buscar a sua igreja aqui na terra, depois da manifestação do anticristo, depois da grande tribulação. Respeito demais, cada um tem o seu modo de pensar, mas a evidência, e Paulo está dizendo aqui, que antes da manifestação do anticristo, dizendo para a igreja em Tessalônica, nós vamos ter uma reunião com Cristo, a vinda do Senhor é certa. Ora, irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Antes de se levantar o governo do anticristo, Jesus vai voltar. Pode ficar tranquilo. Não precisa ninguém se desesperar. O que se tem que fazer é se preparar para o dia do arrebatamento. Não esperar mais nada de bom desse mundo. O palco já está se armando para a manifestação do anticristo, que é depois do arrebatamento da igreja. Vai haver aflição, sim. E Jesus falou sobre o tempo de aflição. A aflição, sim. O momento de teste para a igreja, sim. Vai acontecer antes do arrebatamento. Vai haver apertos, dificuldades. Por que que vai? Porque o mundo, até um ano atrás, ou mais do que isso, as coisas iam muito bem, sem dificuldades. E o ser humano, infelizmente, o ser humano, e isso é natural do ser humano, quando tudo está bem, se esquece de Deus, se esquece das coisas que são de cima, se esquece da volta de Cristo. A igreja aqui no nosso país, até 2 anos passados, antes dessa pandemia, estava muito bem, as igrejas cheias, muito bem, uma maravilha, 1000 maravilhas. E as pessoas se esquecendo da volta de Cristo, que é o principal. A coisa mais importante que vai acontecer daqui para frente não é se vai acabar com essa pandemia, não é o surgimento de um governo global para tentar resolver os problemas mundiais. Não. O mais importante que está para acontecer é a volta de Cristo. E Deus, como é sábio, onisciente, conhece todas as coisas, deu uma balançada, está dando uma balançada no planeta Terra. Está dando uma chacoalhada, como diz um ditado popular aqui na nossa região. É um momento de prova. É um momento de decisão. Ou nós atentamos para a prioridade da vida cristã, que é a volta de Cristo, e participar do arrebatamento. Ou estaremos sendo enganados e vamos ficar, e quem ficar aqui vai ser salvo pela morte, pela perseguição, pelo sofrimento. E isso não é bom. Se as pessoas hoje facilmente abandonam a sua fé, imagine no momento de perseguição,
risco de morte, prisão, confisco dos seus bens. E tudo nos mostra que estamos acompanhando os fatos últimos e o cenário é a preparação para o governo do anticristo sobre este mundo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa comunhão com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor Jesus Cristo estivesse já perto. Vamos explicar isso aqui. Mas o versículo primeiro era Paulo tranquilizando a igreja de Cristo que ficasse em paz. Porque antes da implantação do governo do anticristo, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Eu tenho muitas pregações, já fiz muitas pregações, dezenas de pregações sobre a volta de Cristo. Antes da quarentena, agora, essa última, estávamos visitando de cidade em cidade, pregando sobre o livro do Apocalipse, alertando a igreja sobre este fato primordial, que é a volta de Cristo. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe com outras coisas. Não tenha medo da morte. Não entre em pavor, em desespero. Tranquiliza, fica em paz. Tudo está sob o comando de Deus. Ele está comandando todas as coisas e não vai permitir o nosso mal, a nossa destruição. Antes que a coisa chegue ao caos total, Cristo vem e leva a sua igreja para Ele mesmo. Quero mais uma vez solicitar a você que se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos canais aí do WhatsApp que você faz parte, grupos, e vamos juntos levar a palavra do nosso Deus. Nós vamos continuar esse trabalho comentando o Novo Testamento para a nossa edificação espiritual. Assim sendo, até o próximo comentário.